Oi, Miglis, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. Hoje, mais uma receita da nossa série junina com o brigadeiro de pamonha. Vamos para os ingredientes: milho verde escorrido, esse é o de lata, leite de coco, coco ralado fino, açúcar demerara, mas também pode ser o comum, e a parte da gordura. Na gordura eu vou usar o creme vegetal da Vecon, que é 100% vegano com aroma de manteiga. Ele substitui uma manteiga culinária. Você também pode usar uma manteiga comum ou a margarina culinária também, na mesma proporção. Vamos para o preparo. Então precisamos de um liquidificador. Vou colocar o milho verde, todo ele. E o leite de coco. Nós vamos processar para poder fazer uma massa. E aqui eu vou deixar algo opcional. Para quem gosta da textura de pamonha com o bagacinho do milho, não precisa coar. Mas quem gosta e prefere ela mais lisinha, aí passa pela peneira. Bate bem e passa pela peneira, tá? Então, eu vou levar para processar e já volto aqui com vocês. Bom, milho batido com leite de coco. Vocês vão observar a textura, então, como eu falei, que vocês querem, ó. Tá? Eu vou deixar com uns pedacinhos de milho mesmo, que esse aqui processou bem, tem bem pouquinho. Mas se vocês quiserem uma massa bem lisinha, vocês passem na peneira. Então, eu vou colocar a massa na minha panela. A minha panela é antiaderente, mas a de vocês, se não for, não tem problema, pode ser a comum, tá? A única coisa é que tem que tomar bastante cuidado, porque aqui não é antiaderente, ela costuma pegar bem no fundo. Mas não tem problema, dá ponto do mesmo jeito. Então, coloquei aqui na panela, vou adicionar o coco ralado. Pode ser com a espátula, pode ser com o fouet. Eu gosto de trabalhar, eu misturo um pouco com a espátula, para não deixar nada aqui nas laterais, e depois eu trabalho com o fouet, tá? Para não deixar nenhum pelotinho. Mas se você não tiver, pode ser com a espátula aí mesmo. Só é importante ser uma espátula de silicone para você não derreter ela na panela. Então, misturei o coco, agora o açúcar. Aí pode ter gente perguntando, pode ser o açúcar mascavo? O açúcar mascavo, ele muda muito a cor, porque ele é muito escuro, tá? Então ele vai perder essa corzinha amarela. E ele açucara diferente o nosso brigadeiro, tá? Ele pode ficar um pouquinho mais puxa-puxa. Então, aqui o ideal seria o açúcar tradicional, refinado, ou se quiser uma alternativa um pouco mais natural, o açúcar demerara, tá? O açúcar cristal comum também dá. Tanto o demerara com o açúcar cristal, vocês vão perceber que o processo dele às vezes demora um pouquinho mais do que o refinado, mas é só por conta de dissolver o açúcar. Então, coloquei o açúcar e aí eu vou adicionar minha manteiga. Aí até aquecer a panela, a manteiga ainda não vai dissolver, mas assim que ela começar a aquecer, ela já derrete. É importante colocar um pouco mais de gordura, apesar de o leite de coco. Eu gosto do fouet porque o fouet ele deixa bem homogênea a massa, tá? Mas se não tiver, é só ir mexendo para não ficar com os gruminhos. A manteiga ou a margarina culinária, ela vai ajudar na firmeza do brigadeiro depois de pronto, tá?
Então essa aqui é uma alternativa que eu coloco como vegana por conta da manteiga, né? Temos o leite de coco, também dá para substituir por outro leite, tá? Algum outro leite vegetal e até o leite comum, tá? Vocês vão perceber que é diferente de um processo de um brigadeiro comum, que vai o leite condensado, tá? Porque o leite condensado ele já tem um processo de quase cozimento ali, ele é um pouco mais grosso. Então ele vai mais rápido do que o leite, mas dá no mesmo, tá bom? Então aqui eu vou esperar dar o ponto. O nosso ponto vocês vão ver que vai ser de brigadeiro. Disso é ir mexendo para não deixar raspando a lateral e o fundo. Quando ele começar a engrossar, a gente trabalha com movimento de 8, tá? Ó, aquele símbolo do infinito. E vai fazendo assim, raspou a lateral, faz um movimento de 8. Raspou a lateral, faz um movimento de 8, tá? Parece mágica e isso ajuda a não empelotar o brigadeiro, se vocês têm problema com brigadeiro aí em casa. Então, dando ponto aqui, eu volto com vocês. Pessoal, voltei aqui só para mostrar um pouquinho, antes de finalizar o ponto dele, para mostrar esse outro ponto, ó. Quando a gente pega com a espátula e ele cai assim, sem cair aquele fio comprido, mas em bloquinhos, isso aqui é o ponto que a gente põe do brigadeiro de colher. Então, aqui é um brigadeiro, né? Feito à base de leite, mas é um brigadeiro. E como o milho já tá cozido, então aqui a gente já tem como se fosse a nossa pamonha, né? O nosso brigadeiro de pamonha para colocar nos potinhos, para servir de colher, tá? Então, após isso, a gente vai continuar mexendo. Quando começar a soltar do fundo da panela, eu mostro de novo para vocês que daí é o ponto do nosso brigadeiro de enrolar, tá? Mas para quem quiser de colher, esse aqui já é o ponto, também é uma opção. Então, voltando, pessoal, ó, aqui ele já está dando ponto. Vocês estão vendo que ele solta, não é só porque é antiaderente, tá? Ele vai soltar na panela de vocês também. Pode não descer inteiro, mas vocês vão ver que quando vocês tombam a panela, ele tomba. Então ele fica uma massinha assim, que a gente consegue, parece que dá vontade de moldar ela na mão, né? Então disso ela vai endurecer, a gente desliga o fogo. E aí, só se vocês forem manter aqui ainda até preparar o recipiente, onde vocês forem esfriar, continua movimentando pra... Eu vou levantar aqui porque o meu foguinho continua ainda. Continua movimentando só pra ele não queimar e não endurecer demais aqui embaixo, tá bom? Até esfriar e vocês arrumarem o lugar. Aqui eu vou mostrar uma opção pra vocês esfriarem essa massa de brigadeiro. Esse aqui é aquele saquinho de congelar, tá? Que vende de rolinho. Então a gente abre ele, ele tem um ladinho aqui com a dobra, só ir com cuidado, ó, abrir. E aí eu despejo a massa, quente mesmo, não espere esfriar na panela. Despejou ela quente. Tenta não deixar uma montanha de brigadeiro sempre, tá? Em qualquer massa de brigadeiro. Dá uma acertadinha. E isso aqui não precisa colocar na geladeira, ele pode ficar do lado de fora, tá? Se tiver muita pressa para bolear, deixa ele dar uma mornada e aí pode levar na geladeira para acelerar um pouco o processo, tá? Mas eu, particularmente, em todos os meus brigadeiros, eles esfriam e chegam em temperatura ambiente, tá? Outra opção é fazer no filme plástico. Eu não gosto muito porque o filme plástico, ele gruda todo aqui em cima e às vezes ele entra um pouquinho dentro da massa e dificulta na hora de tirar, o que me irrita. Então, esse aqui eu acho melhor. E também pode ser num prato. Então, o prato não precisa, pode ser fundo ou não, mas que seja maior, né? Então, esse aqui, por exemplo, seria muito pequeno, porque a massa ia ficar muito gordinha aqui e aí ele cozinha demais no centro. Então, o ideal é untou com a margarina, o creme vegetal, a manteiga, untou,
colocou a massa, espalha bem ela e aí cobre com o filme plástico ou com esse plastiquinho também, é uma opção, tá? No prato ou no saquinho. Então agora eu vou esperar esfriar e depois eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai abrir forminha, bolear e apresentar ele para servir depois. Meu brigadeiro já esfriou. Eu acelerei o processo dele um pouco na geladeira, então se vocês quiserem colocar, ele vai ficar um pouco mais firminho para bolear, pode ser que fique mais fácil para vocês, principalmente para quem é de primeira viagem aí no brigadeiro. Ele é um pouquinho diferente, vocês vão ver que ele vai parecer bem uma pamonha mesmo. Então, o que eu tenho aqui? O nosso creme vegetal ou a margarina, a manteiga de vocês, açúcar, estou usando o demerara. Aqui eu tenho um pouco de coco e canela, tá? Então, eu vou só passar um pouco da gordura na mão. Vou pegar uma porção. Quem vai fazer e quer eles todos iguaizinhos, aí vocês podem pesar os brigadeiros, tá? O único jeito dele sair tudo igual é se a gente pesar. Pego uma porção, vejo aí o tamanho que eu quero. Já ficou branca. E eu tô acostumada a fazer com balança, então enrolei e eu vou passar aqui no açúcar. Vou bolear mais um, passar no coco. Depois eu vou fazer alguns aí e volto pra mostrar. Então eu passei no açúcar, vou só limpar a mão. Tá? A ideia é assim, vocês pesem, porcionem todos, passa a margarina aqui, né, o creme vegetal de vocês num pratinho, porciona, faz as bolinhas, passa e para ele ficar redondinho, bonitinho, a gente boleia ele de novo, tá? Mesma coisa quando eu passo ele no coco. Passei no coco, ele é bem molinho, mas ele fica no formatinho redondo. Eu vou boleando e tenho ele também no coco, tá? Eu vou terminar, finalizar e aí eu mostro pra vocês pra gente pôr nas forminhas, ok? Bom, pessoal, aqui ó, já boleei alguns e aí eu quero mostrar uma coisinha pra vocês e aí vocês vão ver as opções. O brigadeiro de milho, ele é bem úmido, tá? É diferente de um brigadeiro normal. Então, quando a gente passa no açúcar, ele começa a transpirar e aí ele derrete esse açuquinha, tá? Mas não tem problema, ele vai continuar perfeito aí, mas ele fica com essa caldinha assim por volta dele, tá? E a outra opção é passar no coco, aonde ele vai ficar mais sequinho. Então agora eu vou colocar alguns na forminha para vocês verem. E aí eu queria mostrar então para vocês como é que a gente abre as forminhas. Então, ó, para eu abrir as forminhas, ela não ficar toda torta e amassada, a gente faz isso aqui, ó, puxa, e eu vou começar a dar de fora, ó, empurro para baixo. Separo e empurro para baixo. Eu separo e empurro. Ó, eu não vou abrir ela de tudo, é só empurrar para baixo e elas vão soltando, tá? Então, assim as forminhas de vocês não ficam todas tortas e abertas e o doce fica bonitinho. Tá? Outra opção são essas caixinhas também, ó. Fica bem bonitinho para colocar os docinhos. Mas caso não tenha, pode só fazer as bolinhas e colocar. Aqui eu vou colocar na caixinha. Então, ele é bem molinho, então sempre dá uma ajeitadinha nele. Vou colocar no plastiquinho e coloco na caixinha. Com o coco ele fica mais fácil de manipular, tá? Principalmente de enrolar. Nesse aqui não tem necessidade de pôr o plastiquinho, a não ser que seja esse com açúcar. Ele
também fica bom assim. Tá? É só não apertar muito, porque senão ele vira um descovador, tá, gente? Ó, ele é levinho. Se não ficar redondinho de tudo, não tem problema, vai agradar todo mundo aí. Esse aqui, como eu falei pra vocês, ó, ele solta e fica com essa caldinha fora, tá? Então, se quiser rapidamente já passar no açúcar pela segunda vez, enrolou, forminha, tá? Ou enrolou, plastiquinho, caixinha, tá bom? Só para conseguir fazer essa segunda arredondada nele. E aí coloco ele nas forminhas. Vou terminar aqui para nossa filmagem e fotografia final, então. E já volto. Bom, então finalizamos os nossos docinhos. Lembrando que ele é um pouquinho mais molinho, né? Ele tem a textura da pamonha, que é uma versão aí para quem não quer ter o trabalho de fazer a pamonha, ter ele numa forma de docinho. Então aqui, ó, eu coloquei para vocês naquele primeiro ponto para ele de colher. Coloco aí uma canelinha. Quem quiser colocar uma frescurinha aí, ó, uma canelinha em cima desses brigadeiros, ele fica ótimo também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receita da nossa série junina. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve. Se não assistiu as outras, temos outras receitas. E deixe seu comentário ou alguma sugestão. E se fizerem, também me escrevam. Então, um beijo para vocês. Até mais, miglis!